Olá, tudo bem? Na aula dessa semana falaremos um pouco sobre frase, oração e período. Vamos lá? Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. Vamos observar os exemplos. Se eu disser fogo, ora, é apenas uma palavra, substantivo fogo. Agora, se eu chegar em um ambiente e disser e gritar fogo, pela minha expressividade, pela forma com que eu disse a palavra fogo, as pessoas que estão ali vão ter várias interpretações, vão receber, vão compreender vários recados, né? várias informações após eu chegar e gritar fogo, né? Então, uma delas que algo está pegando fogo, elas vão entender que fogo é perigoso, que fogo, né, protejam-se do fogo e que chamem os bombeiros. Então, olha só, todas essas informações, as pessoas que estão ali à minha volta, que me ouviram gritar fogo, né, elas podem ter essas diferentes leituras daquele único momento. Então, no exemplo de cima, né, onde eu disse apenas fogo, nós não temos uma frase. Agora, no exemplo de baixo, quando eu grito fogo, nós temos uma frase. Pois, como eu disse anteriormente, a frase é todo enunciado, né, completo de sentido, né, que traz uma informação, que traz alguma informação. As frases elas podem ser nominais, que são aquelas frases que não possuem verbos, como os exemplos abaixo. Que dia magnífico, silêncio, silêncio, maravilhoso. Então vejam, esses três exemplos são frases, mas elas são nominais, pois elas não possuem verbos. E nós temos também as frases verbais, que são aquelas frases, o próprio nome já diz, que possuem verbos. Olhem aqui, cheguei atrasada ao encontro. Verbo chegar. Não vá embora. Verbo ir. O animal está doente. Verbo estar. Você está de parabéns. Que também verbo estar. Realizamos as atividades semanais. Verbo realizar. Observem que em cada uma dessas frases eu tenho a presença de um verbo. Por isso, elas são chamadas de frases verbais. Muito bem. Falamos de frases nominais e verbais. Eu tenho que falar então o que é uma oração. Oração é toda a frase que está organizada em torno de um único verbo, ou uma locução verbal. Ah, professora, então uma frase verbal e uma oração, elas são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Olhem aqui o exemplo de orações que eu trouxe para vocês observarem. Esse livro é muito interessante. O verbo é, tem uma oração aí. Espero vocês amanhã. O verbo esperar tem uma outra oração ali. Amanhã acordarei bem cedo. Verbo acordar. Outra oração. João brincou no parquinho. Verbo brincar, mais uma oração. Então, retomando, oração é toda frase que possui um verbo ou uma locução verbal. E período? Bom, se eu sei já o que é frase nominal, frase verbal, sei o que é uma oração, preciso entender o que é um período. Período é a frase organizada por uma ou mais orações. Então, dentro do período, eu tenho uma frase que está organizada. Ali eu vou ter uma oração, duas ou mais. Vamos ver? Observem. Período simples é quando eu tenho uma única oração. Período composto quando eu tenho duas ou mais orações. Então, o período ele se classifica em simples,
o composto. Olhem lá, período simples. A moça ficou chateada. Apenas um verbo, apenas uma única frase, uma única oração. Em período composto, a moça ficou chateada, mas comprou o sapato. Observem que dentro desse período aqui, eu tenho 2 verbos, portanto, 2 orações. A primeira oração, a moça ficou chateada. A segunda oração, mas comprou o sapato. Então, eu coloquei aqui, retomando, né, para nós retomarmos tudo o que foi dito, coloquei essa tabelinha para sistematizar de uma maneira mais visual para vocês o que é uma frase nominal, o que são as frases verbais, o que são as orações e os períodos simples e compostos, ok? Lembrando que o cronograma dessa semana, das atividades no SEAP, ele vai se iniciar no dia 11/5 e termina na sexta-feira, dia 15. Eu espero ter ajudado vocês. Um beijo e até lá!